Vamos criar agora o nosso primeiro manual de ajuda para poder inserir no banco de dados para a gente visualizar. Se você clicar aqui, não acontece nada, certo? Se você clicar aqui, ó, ele faz a função. E agora a gente vai para concluir fazer o botão de download. Olá a todos, eu sou Rincão do canal Rincão Informática. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. A partir deste momento a gente está começando mais uma aula da nossa série de PDV Universal. Já tem um tempo, já cerca de um mês que eu fiz a última aula e vamos continuar, que a gente tem mais algumas funções importantes para colocar e a gente vai ter pelo menos mais umas 4 aulas aqui no PDV, tá? Hoje nós vamos fazer uma sessão de ajuda do PDV, onde a gente consegue visualizar um manual de ajuda online ou fazer o download dele. Na próxima aula eu vou estar colocando uma dashboard para a gente acompanhar em tempo real as vendas, tá? De todos os tipos de venda, cartão, dinheiro, Pix, crédito, débito. E a gente vai ter um painel interativo que a gente acompanha em tempo real isso, controla isso, tá? Consegue cancelar a venda, estornar a venda, fazer muitas coisas. A gente coloca isso na próxima aula. Se você não for inscrito no nosso canal, quero aproveitar e pedir para você se inscrever, ativar o sino das notificações, tá? Deixa o seu like lá se você não gostar. Se você gostar, perdão. Se você não gostar, você pode dar o seu dislike também. O importante é que você interaja com a gente, participe, deixa o seu comentário nos vídeos lá, seja dúvida, seja crítica, seja elogio. Vamos interagir junto, porque o intuito do nosso canal é crescer e ter acesso à tecnologia gratuita para todos, tá? Não deixa de assistir as outras aulas do nosso canal, das outras playlists. Nós temos uma playlist de EAD, né, plataforma EAD online, playlist de bancos de dados integrados ao Bubble, banco de dados externos. Nós temos uma playlist lá sobre Excel de fórmulas e funções exigidas em processo seletivo e ambiente empresarial. E nós temos uma playlist principal que é de funções primárias e algumas funções avançadas do Bubble. Nós vamos estar criando novas playlists também, tá? De outro tipo de tecnologia. A gente recentemente colocou uma de informática para concurso. Nós temos 3 aulas lá. A próxima aula vai ser um simulado. A gente vai construir esse simulado aqui na nossa plataforma EAD. Vai ser mais uma aula integrada à plataforma EAD, mas para a gente utilizar ela na nossa playlist de informática aplicada ao concurso público. Vai ser relacionado assim, uma aula com a outra. Vai ficar bem legal. E você vai poder utilizar ela, inclusive, na tua plataforma, para aplicar provas e simulados para os seus alunos, para o curso que você estiver dando, para depois você emitir certificado. Também na plataforma EAD, vou fazer uma aula que um inscrito do canal pediu para que a gente fizesse a emissão de certificado. Eu vou fazer uma aula explicando isso, tá? Como é que faz também. E vamos lá para essa aula de hoje, que a aula de hoje também vai ser bem legal, bem dinâmica. A gente vai construir aqui uma sessão de ajuda, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui. E aí você personaliza de acordo com o que você estiver construindo na tua aplicação, seja para você ou para o teu cliente. Beleza? Vamos lá para mais uma aula, pessoal. Vamos começar aqui na nossa aplicação. Vamos verificar. A gente precisa instalar 2 plugins aqui, tá? O primeiro, o File Downloader e o PDF Viewer. Tá? Esse aqui é ó, é free, tá vendo? O File Downloader e o PDF Viewer. Esse aqui, ó, tá? Vamos agora desenvolver a nossa página. Vamos adicionar uma página nova. Vamos colocar aqui, ó, manual de ajuda. A gente não vai cloná-la de página nenhuma. Nós vamos vir aqui na nossa página index, na página principal. Tá? Eu não vou mexer nesse link aqui. Isso aqui vai ser o login para o administrador, para o gerente entrar no painel de controle, tá? E porque por enquanto a gente tem ativas as funções aqui de abrir caixa, né? E de cadastrar um usuário novo.
certo? Para poder vender, né? Ou um gerente, ou um admin, ou um caixa. Então aqui a gente vai lançar agora nessa aba FAQ aqui, nós vamos colocar o nosso manual de ajuda. Deixa eu ver o que está isso aqui. Vamos copiar isso aqui. Espera lá. Vou deletar esse, tá? Vou renomear isso aqui. Vamos tirar esse bubble daqui também, né? Como que está o layout disso aqui? Flat cola, vamos pegar essa cor. Copia, né? Cola, quer dizer, aqui. Deixa eu ver se isso aqui é isso mesmo. E qual é a fonte que está aqui? Só Open Sans 15, Open Sans 15, isso aqui está sem negrito, isso aqui também está sem negrito. Vamos ver como é que ficou aqui. Vamos arredondar os cantos dela também igual a outra. Certo, agora vamos fazer um link nela, né? Para a página que a gente criou. Navigation, Go to Page, Manual de ajuda. Certo? Vamos ver. Aí, vamos configurar o layout da página agora. A gente vem aqui, né? Vamos lançar um texto aqui em cima, tá? Deixa eu ver a largura da página, quanto tá? 1080. Vamos ver com 1200 quanto fica. 600. Vamos jogar aqui um texto aqui. 1200 por 50. Qual é a cor que a gente utiliza aqui? Deixa eu ver. Essa aqui é a... Vamos copiar essa cor. Copiar. Aí a gente volta aqui na página. Em cima desse texto, vamos formatar ele com a cor de fundo assim, né? Eu vou fazendo assim, tá? Porque eu tenho como dedução que vocês, essas funções simples assim, mais simples, né, vamos assim dizer, vocês já estão acostumados a fazer, tá? Mas qualquer coisa pode ir pausando o vídeo aí, vendo aí onde eu estou clicando, que você consegue fazer também. Tá bom, pessoal? Vamos lá. De ajuda do sistema. Vamos centralizar, né? Centralizar aqui também, ó. Cadê? Center texto vertical e vamos deixar na cor branca, tá? Vamos ver o tamanho de 18 aqui como fica. 24. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Vou botar isso aqui com 1366. Vamos ver agora. Tá bom assim.
Vamos colocar um grupo aqui. No restante da página. 1366 também, né? Ctrl E para a gente centralizar ele. E dentro dele a gente vai colocar um repetir grupo, né? Ctrl E também. Vai ser repeat grupo manual de ajuda, tá? O nome dele. A gente retira a limitação de linhas, tá? Aqui a altura mínima da linha a gente coloca para 30, que é a altura que a gente vai colocar cada letra, cada texto, tá? E vamos vir aqui em data agora, antes de qualquer coisa. Vamos jogar mais um texto aqui, ó. Deixa eu colocar uma... para aparecer 100% da borda aqui. Tira a formatação. Borda sólida. Vamos colocar aqui para aparecer 100% da borda. Pronto. Você clica aqui, tá? Ele está com 15, você muda aqui a porcentagem que você quer. Fica assim. Vamos colocar uma borda também nesse grupo aqui. Retira a formatação padrão, tá? Background. Deixa eu ver uma outra cor aqui. O branco é melhor, né? O branco é melhor. Vai dar um destaque. Depois a gente vê se vai colocar uma cor aqui no repetir grupo. Não bota canto arredondado, tá? Coloca a borda sólida. Vamos colocar aqui 100% também. Vamos ver assim como fica. Deixa eu ver se é o tamanho da... Eu vou deixar sem borda, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser aí, tá bem? Vamos lá. Vamos colocar um texto aqui, né? Sendo repetir grupo. Cadê? Mais um grupo aqui, ó. Qual é a largura do repetir grupo? 1322. Vamos deixar esse aqui também com 1322. 1322, tá? A gente vê. Esse a gente coloca a cor de fundo aqui. Grupo. Cabeçalho. Manual de ajuda. Cabeçalho manuais de ajuda. Esse aqui, ó, texto manual de ajuda. Vamos colocar a cor nele aqui também, né? Deixa eu ver essa cor aqui qual é. Copia ela. E é Ctrl E para centralizar, para ficar alinhado junto com o repetir grupo, tá? E de background a gente coloca essa cor aqui, ó. Colar. Isso. Borda, o repetir grupo está com borda, né? Deixa eu tirar a borda do repetir grupo. Não, vou deixar. Vamos colocar 100% aqui também. Perdão, são separadores, tá? A borda é aqui, ó. Já está 100%. Vamos colocar aqui também borda 100%.
esse preto aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver como é que ficou. Tá bom assim por enquanto. Vamos fazer aqui o nosso manual. A gente tem que vir aqui em data, tá? Criar uma nova tabela. Manual de ajuda. Dentro dela, a gente vai ter o campo arquivo, que vai ser do tipo arquivo, tá? File. A gente tem o campo nome do arquivo, do tipo texto. E a gente tem o campo seção de ajuda, do tipo texto também. Esses três campos. Então aqui vai ser do tipo manual de ajuda e ele vai fazer uma busca do searches for em todos os manuais de ajuda. Tá? Não tem nenhuma string, nenhuma variável por enquanto. Vamos agora criar o nosso primeiro manual de ajuda, né? Para a gente inserir aqui para poder visualizar. Por enquanto está ficando assim, ó. Aqui a gente já pode colocar alguns textos, ó, que vai entrar, tá? Ó, texto 1. A gente coloca número, certo? Ele tira a formatação dele, centraliza, coloca na cor branca, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto. Ó, pode deixar com 30 de altura mesmo. Na verdade está com mais até. Está com mais. Vamos deixar com 30. Não, aqui dentro do grupo pode deixar ele assim mesmo. Vamos centralizar aqui, ó, Center de texto vertical. Certo? A gente formatou ele, o que, que a gente faz? A gente vai copiando aqui e colocando as outras coisas. Ó. Número, Ctrl D, copia. Te arrasta aqui, ó. Aqui a gente coloca seção de ajuda. Pode deixar esse à direita aqui, tá? A gente copia também. O que a gente faz? A gente vai vir para cá agora, ó. Eu estou arrastando assim para não sair de dentro do grupo, tá? É um toque que eu tenho. Esse aqui vai ser o visualizar. Visualizar. Pode deixar centralizado esse. Ctrl D, vamos colocar aqui download. Se a gente quiser baixar também, tá? Deixa eu ver o tamanho dele aqui. 80. Vamos deixar com 90. Esse também com 90. Horizontal, vertical, tá? WH. Não é 90, não é 60.
Vamos criar agora o nosso primeiro manual de ajuda para poder inserir no banco de dados para a gente visualizar. A gente visualizar por enquanto está assim, tá? Eu vou diminuir esse tamanho aqui para poder casar esse layout aqui, tá? Esse aqui vai ficar com 1322 também. 1322. Pronto. E aí eu vou centralizar ele, Ctrl E, e aí ele casa aqui, ó. Certo? E eu vou colocar aqui um botão de voltar. Um ícone. Vai ser da cor branca. Deixa eu ver aqui. Eu não queria esse aqui não, eu queria um outro mais com a setazinha. Deixa eu ver se... Left. Bom, deixa eu escolher aqui. Pode ser esse aqui, ó. Tá? Tira a formatação dele. Deixa eu ver aqui. E aqui a gente bota um navigation, go to page index. Certo? Ó. Volta para index. Tá? Eu vou inserir manualmente aqui um arquivo. Nós vamos criar o arquivo e vamos inserir. E amanhã, amanhã não, na próxima aula de... Talvez eu consiga até gravar lá amanhã, mas na próxima aula do PDV, que a gente vai fazer a dashboard lá, eu coloco lá a função de cadastrar os manuais de ajuda, fazer um formulário lá de cadastro. Tá? Então eu tirei alguns prints, né, da tela e a gente vai construir aqui agora o nosso manualzinho de ajuda. Tá? Aqui no Word, eu coloco isso aqui lá na descrição do vídeo como material de apoio. Tá bem? Ó, vamos aqui, inserir a primeira imagem, né? Ele está aqui, ó. Essa aqui é a primeira imagem, né? A gente clica aqui, ó, e seleciona essa aqui, ó, em frente ao texto. Aí a gente consegue movimentar ela, tá? Ó, do jeito que a gente quer. Vamos colocar aqui 01. Abertura de caixa, que vai chamar esse manual aqui, tá? Essa seção. Vou deixar com 14, tá? Ó. A gente vai inserir uma seta aqui. Eu vou ir fazendo aqui, tá? Imagem não, agora não é imagem não, agora é forma. Cadê a seta? Essa daqui. Não, não é isso que eu quero não, é isso aqui, ó. Isso. Asterisco, espaço, ele vai tabular, tá? Clique na aba
abrir caixa, né, como indicado na seta. Vamos inserir outra imagem aqui, tá? A 2. Aí, ó, a gente faz a mesma coisa, tá? Sempre clica aqui para poder conseguir vamos aqui. Será aberto o pop-up de para inserir a senha de gerente, certo? Vamos lá. Vou botar um negrito aqui. Pronto. A gente chegou aqui, né? Deixa eu ver onde ele está aqui. Isso. Asterístico. Vamos inserir a próxima figura aqui. Vou tentar fazer o mais rápido que puder, tá? Acho que pelo tamanho já não deu aqui. Deixa eu ver. Não deu. Vamos fazer aqui na próxima, tá? Página 2. A gente arrasta a imagem aqui. Estão acompanhando a forma da outra lá. Asterisco, espaço. Digite a senha do gerente no campo indicado pela seta. Perdão. Não é digite a senha, selecione o gerente. Para abertura de caixa no campo indicado pela seta. Vamos inserir uma forma aqui da seta também. Aqui, ó.
Pera aí, gente. Tá dando umas travadinhas aqui, mas a gente vai conseguir fazer. Relaxa. Isso aqui. O próximo qual é? Vamos inserir a imagem aqui pra gente ver. Inserir imagem. Acho que é esse aqui. O sistema tava dando, meu computador estava dando umas travadas aqui, pessoal. E aí eu terminei, tá, o manual aqui com as telas da sessão de ajuda de abertura de caixa, tá? O que que a gente faz agora? A gente salva ele, tá? E a gente salva ele como PDF, tá? Salvar como? Vamos colocar aqui, área de trabalho, modelo de manual de ajuda do formato PDF, tá? Por que em PDF? Porque a gente vai utilizar o plugin PDF View para poder visualizar online, tá? Então ele aqui em PDF ficou assim, ó, tá carregando aqui. Aqui a gente tem as páginas, né, ó. O manual ficou assim, ó, tá? Também vai ser possível imprimir se a gente quiser. Você pode colocar aqui embaixo aqui das páginas um rodapé com o teu sistema, tá? Direitos reservados, essas coisas assim que a gente costuma colocar, tá bom? Vamos agora jogar online lá, né? Como eu falei, criar o primeiro cadastro para a gente visualizar ele na página lá. Aqui no nosso editor, nós vamos colocar aqui um texto, tá? A gente pode botar a altura dele de 30, né? Ele vai estar em cima do que a gente fez aqui. Aqui a gente coloca Current Cell Index, tá? Tira a formatação dele, centraliza ele aqui. Deixa ele centralizado com o outro. Isso. Qual é a largura do outro que eu coloquei para casar? 34, né? Então vamos deixar esse aqui com 34 também. Isso. A gente multiplica ele. Esse aqui está com 351, então esse também vai ficar com 351. Esse agente vai ser Current Cell Manual de Ajuda. Nome do arquivo. Tá? Este a gente pode deixar de lado aqui. A gente vai pegar um ícone, colocar aqui, ó. Deixa eu ver uma pastazinha aqui, ou uma lupa. Deixa eu ver aqui, file.
Minha visão está um pouco fraca já, não estou conseguindo achar não. Vamos lá. É consequência. Não é possível que não tenha uma pasta aqui. Tem que baixar um pacote de ícones também. Vou fazer uma aula depois sobre isso. Tem uns plugins bons disso. Aqui. Vamos botar esse. Pode ficar esse tamanho aqui, centralizado. Certo? Tira a formatação dele. Vamos colocar essa cor aqui, ó, que eu gosto. Esse texto também eu acho que está essa cor já. A gente duplica isso aqui, né? E aqui a gente muda o ícone para uma seta para baixo de download. Deixa eu ver se tem aqui. Pode ser isso aqui, ó. De download. Deixa eu ver como é que ficou. Não está aparecendo porque não tem nada ainda, certo? Vamos inserir o primeiro aqui. Nova entrada. Nome do arquivo. Abertura de caixa. Vou botar aqui. 01. Abertura de caixa. Vamos fazer o upload dele, né? Ele está aqui na área de trabalho. Modelo manual de ajuda. Aqui, ó. Seção de ajuda. Caixa. Vamos ver agora se aparece. A abertura de caixa já apareceu aqui. Vamos configurar esses botões. E vamos fazer a visualização, tá? A gente faz o seguinte aqui, ó. Vai agrupar esses itens, tá? Group Element and Fixed Container. Então esse grupo vai ser grupo manual de ajuda, visualização. Tá? O que vai acontecer quando a gente clicar nesse grupo? Vamos colocar ele desse tamanho aqui, né? A gente vai inserir um pop-up aqui, ó. E nesse pop-up a gente vai visualizar, tá? Os manuais. Vai se chamar pop-up visualizar arquivos de ajuda. Então, quando a gente clicar nesse grupo aqui, tá? A gente vai em Element Actions, Show, Pop-up, visualizar arquivos de ajuda. Fica assim, ó. Vamos configurar o pop-up para visualizar agora. Vou aumentar o tamanho dele aqui para 500. Vou inserir um texto aqui. Qual é a largura do pop-up? 1272. Vamos botar isso nele também. A gente centraliza, Ctrl E, sobe aqui. Tá? Deixa eu ver a cor que a gente usa. Essa aqui a gente copia. A máquina está começando a pesar.
Não era para isso acontecer não, mas vamos lá. Tira a forma. Não, não tem workflow nisso não. Tira a formatação. A cor de fundo vai ser essa aqui. Ctrl V. O texto vai ser branco, né? Centralizado. Vamos lá. E aqui a gente vai colocar uma coisa dinâmica, tá? Vai ser assim, ó. Inserir Dynamic Data. A gente vai fazer uma busca em manual de ajuda, funcionários não, manual de ajuda, tá? Each item, nome do arquivo. Vamos centralizar o texto aqui. Deixa eu colocar o tamanho de 18 para ver. Certo? A gente vai vir com o plugin aqui, ó. PDF Viewer. Cadê ele? E vai jogar ele aqui, ó. Arrasta aqui. E nós vamos configurar ele aqui agora, tá? Para poder visualizar. Ele tem um exemplo aqui. Se a gente clicar aqui em visualizar, ó. Não carregou, tá? Eu vou configurar. Ó, tá carregando, é porque tá um pouco lento. Ele já está mostrando aqui pra gente o exemplo que ele tem. Só que eu vou colocar pra gente ver o nosso. Beleza? A gente vem aqui, tá? No pop-up, a gente vai colocar como conteúdo dele manual de ajuda, certo? E aqui a gente vai colocar em parental groups. A gente tem que primeiro digitar https://. Por quê? Porque esse plugin ele visualiza PDF através do navegador. Lembra aquela aula que a gente teve lá de download de arquivos, de visualização de arquivo em PDF lá na introdução ao Bobo? É o mesmo princípio aqui. Então a gente digita https:// e digita o Parental Groups Manual de Ajuda, e aqui no caso vai ser arquivo, porque é o que a gente vai visualizar aqui, tá? Vamos mudar aqui, tá? Para Parental Groups Manual de Ajuda, nome do arquivo. Por quê? Porque a gente associou o manual de ajuda no nosso pop-up, certo? Vamos lá. O que ocorre? Por que a gente não está visualizando? É aqui, pessoal. Ó. Quando a gente clicar no grupo, a gente vai no Workflow, Show Pop-up visualizar arquivo de ajuda, só que a gente não mandou ele apresentar o Display Data. Ó. Display Data ali na grupo, certo? Data to Display, corrente cell manual de ajuda. Ó. Já carregou o nosso manual. Beleza? Ó. Perfeito, né? Isso é uma maneira de a gente visualizar, tá? Isso aqui não é a nossa parte da aula, tá? Isso é um jeito que você tem de visualizar, do jeito que você quiser fazer aí sem opção de download. A gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vem aqui, ó, em desagrupa isso, tá? Cadê? Ungroup. Vamos desagrupar isso aqui, certo? Esse. A gente vai deletar esse grupo e nós vamos colocar essa função aqui, ó, no visualizar. Adicionar o workflow.
Element Actions, Show, Pop-up, visualizar arquivo de ajuda e Display Data in a Group, Current Cells, manual de ajuda. Para que ele apareça somente aqui, ó. Se você clicar aqui não acontece nada, certo? Se você clicar aqui, ó, ele faz a função. E agora a gente vai para concluir fazer o botão de download. O botão de download a gente configura da seguinte maneira. A gente vem aqui no botão, tá? Abre o workflow, clica em plugins, download field, tá? A gente vai fazer um link dinâmico. O que é isso? É o Current Cells manual arquivo, tá? E a gente pode escolher um nome dinâmico para ele também. A gente clica aqui em Current Cells manual, nome do arquivo. Então ele vai salvar como nome do arquivo, tá? Fica assim da seguinte maneira, ó. Aqui a gente visualiza, tá? Deixa eu aumentar esse pop-up aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar 650 para ver como é que fica. Isso, ficou um tamanho bom, a gente consegue visualizar melhor, tá vendo? Ó? Na tela aqui. Se a gente clicar em imprimir, ele prepara o arquivo para a gente imprimir, fazer a impressão também, tá? Automático. Esse plugin é completo. Ó. Com todas as páginas, tá vendo? E a gente clica em download, ele faz o download do arquivo já com o nome que a gente escolheu, ó. Clica aqui, tá vendo? Aí a gente salva ele, né? Manda imprimir também. Ok, pessoal? Então assim a gente acaba essa aula de hoje, né? Do manual de ajuda. A gente clicando aqui, a gente volta para a tela de entrada do nosso sistema. Na próxima aula nós vamos fazer uma dashboard de monitoramento em tempo real das vendas, tá? Com todos os indicadores de venda. Se gostou, já deixa o like, tá? Se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações para que você esteja sempre informado de toda aula nova no nosso canal. Se não gostou, pode deixar o seu dislike, tá? Se encontrar alguma informação que não é correta aqui, deixa nos comentários lá nos comentários do vídeo, ou entre em contato com a gente através da nossa rede social. A gente tem um canal no Instagram, a gente tem um canal no Telegram e a gente tem o nosso e-mail, canal rincominformática@gmail.com. Você pode mandar dúvidas, sugestões. Se tiver alguma informação que a gente passou aqui que foi correta, coloca lá, cita lá que a gente faz a correção e cita você agradecendo no vídeo corretivo. Compartilhe o nosso conteúdo. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Vamos em frente que junto a gente vai vencer e a gente vai ter sempre tecnologia gratuita para todos, ao alcance de todos. Muito obrigado por estar comigo em mais uma aula aí e até a próxima aula, pessoal. Essa semana mesmo eu vou soltar mais uma aula do PDV, tá? Porque eu fiquei quase um mês sem colocar, por decorrência de falta de tempo com o trabalho, com outras questões familiares também, né? E algumas outras aulas que eu tive que gravar também para poder tentar manter o cronograma que eu me propus a fazer no canal. E ele só está existindo graças a vocês. Cada dia entra novos inscritos, ou vocês estão conversando comigo, estão interagindo. E isso que está me mantendo o foco de continuar e tentar entregar um conteúdo melhor que agregue valor e conhecimento à carreira de vocês, à vida de vocês, tá? E vocês são os únicos responsáveis por eu estar continuando. A gente está chegando aí logo logo em 50 vídeos no canal. E isso só foi possível vocês me incentivarem, vocês fazerem eu acreditar que eu estou levando conteúdo e valor que agregue conhecimento a vocês. Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal. Tchau, um grande abraço, hein?